Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral da semana é o profeta inquieto. E como verso principal para memorizar, nós temos Jonas 4, verso 11, onde lemos: E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que nem sabem discernir entre tua mão direita e tua mão esquerda, e também muitos animais, que você jamais poderá descansar completamente em Cristo quando sabe que está fazendo algo contrário à sua vontade. Jonas é um exemplo de alguém que alternava entre descanso e ansiedade. Ele descansou em Deus até o dia em que Deus lhe pediu para pregar aos seus inimigos. Jonas fugiu, mas jamais encontrou descanso em sua fuga. Ele encontrou o abismo mais profundo. Cumprido a sua missão, Jonas ainda não descansou. Ele ficou zangado com algo tão trivial, a morte de uma aboboreira. Jonas encontrou descanso apenas no final. Para melhor compreensão do nosso texto, nós dividimos em algumas sessões. Na primeira, vamos falar sobre a fuga incansável de Jonas. Na segunda sessão, abordaremos o momento em que Jonas encontra descanso nas profundezas do mar. Aqui observamos como Jonas tinha altos e baixos em sua vida. Ele levou descanso aos ninivitas, mas ele mesmo não encontrou descanso. Após Jonas ter recebido de Deus o convite para pregar em Nínive, a Bíblia mostra que ele viveu fugindo incansavelmente. Em Jonas 1, verso 3, nós lemos que ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir para longe, bem longe da presença do Senhor. Era o que Jonas imaginava. Jonas foi um profeta de sucesso durante o reino de Jeroboão. Ele conhecia e descansava em Deus. Quando Deus o pediu ou encarregou de uma mensagem em Nínive, o profeta decidiu fugir em direção oposta e procurar descansar no porão de um navio afundando. Na verdade, o profeta conhecia de perto a maldade dos ninivitas. Eram descendentes dos assírios, que já havia feito várias incursões em território israelita. Jonas então temeu o terror e a morte. Ele entrou em pânico com a ordem divina, e na sua mente vinha sempre a interrogação: como hei de pregar para os meus inimigos? Seriam violentos com ele? Deus perdoaria os ninivitas e ele ficaria como um profeta mentiroso? Essas interrogações fizeram com que Jonas tomasse a decisão errada. Não era o ideal, não era o que Jonas queria, mas ele teve um descanso de 3 dias. Salvo da morte por um peixe enorme enviado por Deus, Jonas pôde encontrar o descanso que procurava. Ele fez uma oração fervorosa ao Senhor e sua oração mostra seus sentimentos naquele momento. E por isso ele agradece a Deus por tê-lo ouvido em sua angústia. E quando ele esperava morrer, Deus salvou a sua vida. E agora ele está seguro de que a oração é ouvida por Deus em seu templo celestial. E reconhece que a única maneira, a maneira correta, é procurar fazer a vontade de Deus. E após fazer uma viagem inusitada, após ser vomitado por um peixe na praia, Jonas finalmente cumpriu a sua missão. Em Jonas 3, verso 5, diz que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de saco, desde o maior até o menor. Para um israelita, Nínive era certamente uma cidade grande ao extremo. Em comparação com Samaria, por exemplo, levava pelo menos 3 dias para andar por todas as ruas. No entanto, Jonas, no seu afã de pregar, após a sua amarga experiência com o peixe, levou apenas 1 dia de viagem pregando a destruição por vir e que houvesse uma reação coletiva de arrependimento.
E o Espírito Santo trabalhou duro nos corações dos ninivitas. O próprio rei se vestiu de saco e sentou em cinzas para mostrar seu arrependimento. Talvez, dizia o rei, Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Os ninivitas encontraram descanso na misericórdia de Deus. Mas essa atitude de Deus desagradou o profeta Jonas e por isso ele teve um ministério irado e inquieto. Jonas conhecia Deus e sabia que Deus era misericordioso e é misericordioso. Muito antes dos 40 dias, ficou claro para ele que Deus havia perdoado Nínive. E agora, ele seria como um falso profeta. Pacientemente, Deus se aproxima dele, do profeta, para avisá-lo que não era certo ficar com raiva. E ele então dá a Jonas uma lição prática para ensinar o que significa de fato misericórdia. Deus dá a Jonas uma linda aboborinha, árvore pequena, mas que lhe daria sombra. Mas ela se seca durante a noite e isso enfurece Jonas até o ponto dele desejar a própria morte. E Deus então dá a lição, chamando Jonas para uma conversa, onde Deus diz: você tem pena de uma planta? E de Nínive, Jonas, uma cidade onde há mais de 120 mil pessoas, eu não teria misericórdia desse povo? Disse o Senhor ao profeta. E finalmente Jonas aprendeu a lição. Na verdade, não foi apenas os ninivitas que foram salvos com essa pregação, mas houve ali uma rua de mão dupla. Tanto o profeta quanto os ninivitas foram alcançados por Deus. Os ninivitas precisavam de alguém que os avisassem de seu comportamento errado. E Deus ordenou a um profeta que precisava amar os ninivitas. Talvez Jonas não soubesse, mas não estava preparado para ter um ninivita como vizinho no céu. Ele precisava aprender a amar como Deus nos ama. Se a tradição estiver correta, Jonas aprendeu a lição e passou o resto de sua vida trabalhando a favor dos ninivitas. Por sua vez, os ninivitas proclamou o monoteísmo. O amor de Deus triunfou tanto para Jonas quanto para aquela população. E você já imaginou como poderia ter sido a vida de Jonas se ele tivesse obedecido a Deus sem questionar e sem fugir? Ele teria sido livrado ou seja, poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Não obstante, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Através de uma série de provas e estranhas providências, deviam reviver no profeta a confiança em Deus e em seu infinito poder para salvar. A lição de Jonas, a lição da vida do profeta, é a minha lição e a sua lição de vida.